Eu sou adventista há 50 anos, muitos anos. Estou quase ficando de meia idade, né? Quase, só quase. Ainda. E ao longo desses anos eu tenho visto que nós criamos alguns costumes. Os membros, a igreja a nível de liderança, pastores, e de alguma forma a gente segue esses costumes. E a gente entende que é certo e a gente faz. Mas no fundo, rapaz, era 39, já caiu para 31? Agora eu fiquei meio perdido, porque eu tenho apenas fazendo a introdução. Aí, de alguma forma, no fundo, nós gostamos de executar aquilo que nos agrada. Essa é a verdade. Como igreja, a gente quer... tem que descontar esse tempo aí, me ajude, que senão não vai dar nem para eu falar. Metade. Eu que agradeço. Principalmente no que diz respeito a finanças, a dinheiro. A gente gosta muito de seguir aquilo que nos agrada. Não, meu amigo Nadson, está aí, também amigão aí que a gente já se conhece há anos. E eu queria falar um pouquinho na contramão. Veja, a ideia é falar o motivo do ofertar, para que se desmonte tudo aquilo que a gente tem costume de fazer. E normalmente esse seminário eu demoro uma hora, mas o pastor disse 40 minutos, mas nesse caso só tem 30 ali e eu vou correr aqui. Mas antes de entrar no motivo, eu quero fazer uma recapitulação. Eu aponto para lá, para onde? Vamos ver se está ligado, né? Quando liga funciona, agora foi. Primeira coisa, todo mundo deveria saber quem é Deus. Mas pastor, todo mundo sabe. Não sabe. Quando a gente questiona motivos humanos para um monte de coisa, principalmente para fazer a vontade de Deus, é porque a gente ainda não reconheceu quem é Deus. E a Bíblia define, num seminário completo, eu teria uma série de textos, né? E nesse caso aqui eu só vou citar esse de Salmo 24, que aqui mostra que Deus é o soberano de tudo e todos. Então a primeira coisa que você precisa aprender, se você aceitou Jesus como seu Salvador e você é discípulo, quem é Deus para você? Embora para você ou para outro não mude o que Ele é no universo, não mude. A segunda coisa é quem somos nós. No fundo, nós somos seres muito arrogantes. Nós queremos exigir de Deus, às vezes, coisas às quais nós nem temos direito. Na verdade, não temos direito nenhum, porque quando Deus estabeleceu a regra e nós transgredimos, perdemos o direito. Mas na sua bondosa misericórdia, Ele nos dá essa vantagem. Então, nós vemos aqui o seguinte: Deus é o soberano do universo. Sim ou não? Quem é você? Quem somos nós? Gênesis 1, 26 e 28, 2, 15 diz, primeiro no 1, 26 diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A primeira coisa, quem somos nós? Imagem e semelhança de Deus. Ponto, ponha isso no seu coração. Ainda que as pessoas tentem depreciar, falar qualquer coisa, você é a imagem e semelhança de Deus. Ponto. Segunda coisa, depois que Ele faz o homem, Ele diz que vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E então Ele vai e diz o que o homem vai fazer depois que o homem é feito. E Ele diz que o homem vai ser dominador, ele vai sujeitar, ele vai cultivar e guardar. Então, Ele de alguma forma aqui, Ele define o que o homem vai ser. Com essas atividades que Ele põe. Ele define que o homem vai ser um mordomo. E aí, você vai encontrar em Gênesis essas palavras. Dominar. A gente tem um sentido muito pejorativo. Mas na Bíblia, dominar quer dizer governar, administrar. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e depois o administrador do que Deus tinha feito. Ou seja, mordomo do Senhor. A gente relaciona muito mordomia com
e dinheiro, com um departamento, mas mordomia é tudo, está em tudo. Mordomia é salvação. Ponto. E, inclusive, depois que Jesus voltar, vai ter mordomia no novo céu e nova terra. Ok? Então, sujeitar, ele diz que o homem vai sujeitar. E essa palavra também tem um sentido pejorativo. Entretanto, na Bíblia quer dizer sabedoria e responsabilidade no uso de tudo que Deus criou. Hoje nós vemos no mundo que o pessoal defende muito ecologia. Ecologia é mordomia. Você usar com sabedoria e com responsabilidade tudo que Deus fez. Os recursos naturais que Ele deixou para nós. Depois Ele disse que o homem ia cultivar e guardar. Então nós vamos aqui cultivar, proteger, preservar, defender. E aí guardar é cuidar, tratar. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou no mundo perfeito para Ele administrar, para Ele cuidar, defender, tratar e usar tudo que Deus deu para Ele com responsabilidade. Mesmo depois do pecado, é nossa atividade também, tá certo? Desse jeito, todos os seres humanos passaram a ser mordomos de Deus. E temos duas classes, os mordomos fiéis e os mordomos não fiéis. Se eu e você usamos isso corretamente, nós somos mordomos fiéis, que é administrar tudo que Deus fez. Isso não está se falando só de finanças, mas de toda a nossa vida, do corpo, de tudo. Usar com sabedoria e responsabilidade os recursos naturais que Ele nos dá. Proteger e defender a natureza, tá certo? Então, mordomia, o que é mordomia? É o exercício da função de mordomo. Totalmente diferente do que a gente ouve nos dias de hoje, mas biblicamente é o exercício da função de mordomo. Então, Adão era o quê? A imagem e semelhança de Deus e o quê? Mordomo. Eu e você, imagem e semelhança de Deus e mordomos. Agora, aí surge oferta e dízimo, após o pecado. Por isso, mordomia é anterior ao pecado. Mordomia não tem nada que ver com o mundo de pecado. Elas vêm exatamente para poder ajudar o homem nessa restauração de Deus, a sua imagem e semelhança. Então, após o pecado surge oferta e depois dízimo. Ok? E a oferta surgiu primeiro. A oferta surgiu primeiro. E depois que Deus estabelece a oferta, Ele estabelece também as regras da oferta. É bom a gente entender isso. Então vamos lá. Já que você é um mordomo de Deus e foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o pecado, infelizmente, desviou o plano original de Deus e Ele estabelece um plano, agora nós vamos imaginar por que eu trago ofertas para a igreja, ainda que seja no aplicativo, ainda que seja através das salvas, por que eu devo ofertar? Infelizmente, hoje as pessoas pensam na salinha da igreja, no caso da igreja central é um salão, né? Mas nas igrejinhas é a salinha, pensa também na própria construção da igreja, no som da igreja, nos bancos da igreja, e a gente apela, né? E a gente diz, olha, a igreja está precisando de bancos, a igreja está precisando de um piano novo, e a gente apela a isso. E a gente dá para isso, que até o momento de dar, e essa generosidade de dar e contribuir, não está errado. Entretanto, jamais deveria ser um motivo de você trazer ofertas para a igreja. Um piano, um banco, um som, ou salinhas, ou alguma outra coisa. Jamais. E as pessoas, com isso, né, elas gostam de contribuir onde elas congregam. Elas gostam dos líderes. Agora, se elas não gostarem, aí também ela já não dá para o piano, já não dá para a salinha, já não dá para um monte de coisa. Ou quando ela briga, ou quando discorda, e vem assim. Porque o motivo não está correto. E o motivo não estando correto, também o que é que acontece? Falta recursos na igreja. Porque a gente tem sempre de ficar motivado por alguma coisa. Alguém dizendo, irmãos, vamos lá. A gente está sempre dependendo disso. Mas por quê? Porque não entendemos o motivo corretamente. E aí, é o meu plano trazer isso para você. Ok? Porque a gente não entende o plano de Deus. Então, de forma bem sintética e simples, o que é oferta? Oferta é um presente ou uma dádiva que alguém dava para Deus. Agora tinha que ser conforme as regras de Deus. Ninguém chegava lá no santuário, por exemplo, para alegar a oferta e disse, rapaz, eu senti aqui que essas cortinas aqui de fora não estão boas, e eu trouxe aqui a cortina. Deus estabeleceu as regras, e você vai ler em todo o Velho Testamento, os tipos vários de ofertas e os objetivos. Quer dizer, o objetivo geral era único, mas ele tinha ali
Tudo definido. O homem não criava as ofertas e os seus desejos. Não tem isso. A gente quer dar, mas quer dar do jeito da gente. Motivo errado, porque não entendemos corretamente. Então, Deus criou e fez a primeira oferta. Ele fez a primeira oferta. E essa oferta nós vamos ver definido aqui na palavra. Então, Deus teve um motivo para criar a oferta e ele teve uma finalidade. Quando você estiver ofertando, melhor dizendo, ofertando é consequência. Quando você planejar ser uma pessoa ofertante, você precisa estar dentro do motivo e da finalidade que Deus estabeleceu. E aí nós vamos lá, a oferta de Deus, para a gente entender. São João 3,16 diz o quê? Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aqui está a razão, o motivo. Qual é o motivo, qual é a razão? O amor. Deus nos amou de forma tão infinita. Viu, Plínio e Meirinha? Nos amou de forma tão infinita que deu o seu Filho. João fala de tal maneira, mas ele não encontrou uma forma de dizer a grandiosidade de Deus em amar o ser humano. Então, a razão é o amor. Por isso Deus deu o seu único Filho. Está escrito em São João 3,16. Agora a finalidade. Um pouco parecido, mas o texto é de São João 1,29. Jesus ia chegando no dia seguinte, diz o texto, e aí João olhou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era o objetivo agora, ou a finalidade da oferta de Deus? Salvar, resgatar. Então, a razão, o amor. Finalidade, salvar, o resgate do homem caído. Ok? Então nós vemos aqui, a oferta de Deus tinha um motivo, uma razão e uma finalidade. Então não pode ser para um banco, não pode ser para um piso. A igreja pode administrar e deve administrar isso de forma correta e fiel diante de Deus e usar aonde se precisa. Mas eu não posso ser motivado por um departamento porque o líder é meu amigo, está precisando de um evento, coisa. Se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo pelo motivo certo, pela razão certa. E nem está alcançando a finalidade, porque fica restrito àquele ambiente. E infelizmente a gente já faz isso. Eu espero em Deus que os irmãos da Central não façam, mas, como eu disse, com 50 anos de igreja eu tenho visto, isso acontece já há décadas. A gente estabelece do jeito que a gente quer, mas é do jeito de Deus. Motivo e finalidade. Motivo e finalidade. Então, os princípios do ofertar. Por quê? Por quê? Porque tem amor. Finalidade? Salvação. Salvação. Isso daí. Deus instituiu o sistema de oferta com base no amor e salvação. Então, quando eu me movo porque a igreja está com o banco quebrado, eu não entendi a razão. Não entendi. Por isso, nós fazemos muitas campanhas dentro da igreja. Esse cronômetro, ele passa... Quando eu pisquei, já tinha 30. Agora pisquei, tem 18. Olha o que diz esse texto em Efésios 5:2. Esse texto é bonito demais. Diz assim: e andai em amor. Olha, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta. O amor está ou não está presente? E nós devemos andar em quê? Porque eu devo vir à igreja, porque eu devo participar, estar em atividade. Por quê? Porque eu amo meu Deus. Não é o pastor da igreja, embora eu sei que vocês amem o pastor Samuel. Não é o líder, não é porque a igreja é confortável, é porque eu amo meu Deus. Porque eu devo andar em amor, está escrito. E continuando, olha o que diz a serva do Senhor na meditação, o cuidado de Deus, página 16. O amor era o elemento em que Cristo se movia, andava e trabalhava. Ele veio enlaçar o mundo com os braços de amor. Esse texto eu uso para tudo, porque ele está em tudo, família, tudo. Cristo se movia, tudo que ele fazia era amor. E nós? Deve ser também. E se não estamos fazendo, ele pode operar isso em nós, porque ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Não é verdade?
Olha o que diz esse outro texto, Conselho sobre Mordomia, página 124. Se não derem voluntariamente, porque a maioria das pessoas, elas não dão voluntariamente, elas dão porque eu faço um apelo, ponho um fundo musical, ou eu fico dizendo, vai ser castigado, a igreja está precisando. Isso não é voluntário. Por amor de Cristo, de maneira alguma será oferta aceitável. Trazer oferta à igreja é uma coisa, ser aceitável deve ser o nosso ideal, ser aceitável por Deus. E continuando, a oferta é amar a Deus sobre todas as coisas. A oferta é amar o próximo como a si e fazer de tudo para que esse próximo também seja salvo, porque isso é um dos pontos principais da oferta, ou a finalidade da oferta. Então isso significa tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Deus fez o que por mim? Tudo. O que é que eu tenho feito por Ele? Às vezes a gente fica durante a semana na correria, orando, pedindo ao Senhor, tenho que isso para pagar, preciso alcançar aquilo, tenho um problema de saúde aqui, tenho um problema outro acolá. E Deus operando e ajudando. E às vezes a gente esquece. Mas tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. O que representa o tudo de Deus na sua vida? Cada um poderia dizer de forma diferente, mas Deus tem feito muitas coisas na sua vida. Então, eu tenho aprendido isso. Claro que essa visão que eu tenho vivido e tenho ensinado à igreja só tem mais ou menos uns 20 anos. Então, se eu estou aqui na igreja, alguém está fazendo, eu sou membro e está fazendo um apelo para comprar uma mesa, não me move, porque eu tenho um plano com Deus. Faço com Ele, já fiz com Ele, e quando os recursos caem, já foi acertado tudo com Ele, por amor a Ele. Se eu puder dar um passo a mais, aí que a Bíblia também fala, que é um outro seminário, oferta de sacrifício. Aí eu dou um passo a mais, mas eu já tenho um plano com Ele, movido pelo que Ele fez por mim. E Deus tem feito muito por mim e por você. E nós podemos colocar tudo aqui. Amor divino por nós, a salvação em Cristo Jesus, a vida, as bênçãos cotidianas. Esse deve ser o motivo do ofertar. E olha o que diz ainda Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 269. Que a obediência voluntária e o puro amor ligue ao altar cada oferta feita a Deus, pois de tais sacrifícios Ele se agrada, enquanto aquelas oferecidas de má vontade são-lhes uma ofensa. Eu quero interpretar má vontade. Toda oferta que não obedece o critério do o porquê, o amor e a salvação de outros, ela é de má vontade. Quando obedece o meu desejo, é de má vontade. Quando obedece o desejo do líder que está me pedindo, é de má vontade. Mas quando ela é feita de forma que liga o meu coração ao altar do Senhor, ela é aceitável ao Senhor. Vou pular esse para poder adiantar, esse é continuidade. E aí ela diz, assim sendo, não se precisam fazer apelos comovedores para lhes vencer o egoísmo e despertar os inativos sentimentos de compassividade, a fim de atrair ofertas voluntárias para a preciosa causa da verdade. O verso anterior que eu pulei, ela está falando sobre amor. Ela está falando sobre amor. Aqui ela está dizendo que não é preciso ficar fazendo apelos e tal. A gente tem desafio, e como pastor, você chega num lugar que não tem igreja, ou a igreja está precisando ser reformada, não tem os recursos. A primeira coisa é a gente fazer uma casinha e ficar dizendo para os irmãos trazerem o dinheiro. Eu aprendi assim, e quando comecei assim. Mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho o que é oferta, e nós estamos fazendo isso. Depois, essa obra é do Senhor, e ela tem os seus servos fiéis, e ela não vai parar. Se nós juntos resolvermos paralisar tudo, dizer, não vamos dar nada, se juntar nós aqui da cidade, se juntar nós do estado, e se juntar do país, Deus assim vai manter a sua obra, porque Ele é o dono da obra. Agora é bom que isso seja conosco, não é verdade? Então não é preciso apelos, eu preciso me render a Deus, eu preciso entender que Ele me amou, me ama, cuida de mim, e eu preciso amá-lo. Isso é o mais importante no sistema de ofertas. Considerem a quem a oferta é destinada. Essa reflexão banirá a cobiça. Pense somente no grande amor com que Cristo nos amou
e a mais preciosa oferta parecerá indigna de sua aceitação. Esse também é pesado, esse texto, né? Você está dando quanto? 1 milhão? Mas quando você pensa no amor de Deus, ela é indigna, pequenininha. Porque a base tem que ser o amor de Deus. O motivo, a razão tem que ser o amor a Deus. E esse outro texto aqui, ó, olha, às vezes tem havido muita insistência por recursos, mas quando a luz e o amor de Jesus ilumina o coração de seus seguidores, não haverá ocasião para apelos ou solicitações por dinheiro ou serviço. Só essa primeira parte aí já é pesada, né? Por que às vezes os pastores fazem? Por que alguns líderes fazem? Porque, infelizmente, o que tem acontecido? Sabe o que tem acontecido? A maioria dos crentes não tem se rendido totalmente a Deus. Aí o pobre homem, dirigindo a obra de Deus e não reflete, ele teme nas bases e começa a apelar. Mas quando os crentes se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus, se renderem, entenderem o amor dele, os líderes vão entender também e não vão fazer isso. Está dizendo ali, ó. Quando a luz e o amor de Jesus iluminar o coração de seus seguidores, não haverá ocasião para apelos ou solicitações por dinheiro e, inclusive, serviço. Quando eles se tornarem um com Cristo e entenderem que não são de si mesmos, que foram comprados por preço e, portanto, são propriedade do Senhor, que tudo que eles têm lhes foi confiado como seus mordomos, com inabalável fidelidade e coração prazeroso, devolverão a Deus aquilo que lhe pertence. Você vê a força desse texto? Então, quando eu entendi isso, eu passo a ensinar isso para as pessoas. E não temo o resultado. É claro que o nosso tempo não dá, mas pastoralmente, eu tenho 23 anos completos de ministério e estou no 24º agora caminhando. O pastor Samuel um pouquinho mais à frente. Mas ao longo desses anos eu tenho visto Deus operar. Só que a gente precisa ter o jeito certo. Eu cheguei em uma igreja em Vitória da Conquista, tinha 17 anos que eles tinham começado uma reforma. Tinha R$ 1.600 no caixa para continuar a reforma. E quando eu cheguei, aquela reunião de chegada, que todo mundo está fazendo ali amizade, um irmão disse: pastor, a gente está em construção já há um bom tempo, e aqui tem 20 janelas, 10 de um lado, 10 do outro. Era uma igreja enorme, na época, umas 300 pessoas. E então, já tem cada pessoa que vai dar cada janela. Aí foi me dizendo, e eu já tenho umas pessoas aí também para os sacos de cimento. E ele foi me contando, eu chegando, eu disse: oh meu Deus, já tem uma luta, porque eu preciso ensinar esse irmão que a oferta não é o saco de cimento, não é a janela. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando aos pouquinhos, 1 ano. 1 ano depois, lancei o desafio para os irmãos se renderem totalmente ao Senhor e ofertarem por amor ao Senhor. E sabe, queridos, naquela época, que foi 2009, em 2010 nós fizemos, a igreja tinha só aquele dinheiro separado, R$ 1.700. No ano seguinte, com a visão correta, nós tínhamos quase 200 mil no caixa. Para aquele tempo, muito bom. Não só reformamos a igreja, nós ampliamos a igreja. Uma igreja que cabia em torno de 300, agora ela cabia 500 pessoas. Fizemos tudo. E os irmãos ficaram animados. Só que teve um período que estava lá na construção que a gente saiu da construção. A gente ficou 6 meses num salão, na mesma rua, enquanto fazia os ajustes finais. E aí teve um dia que eu cheguei, eu disse: irmãos, vamos voltar para lá. Já está tudo pronto, só faltam as janelas. Lá é um lugar muito frio. E então a gente botou plástico nas janelas e todo mundo concordou em voltar. E voltamos. Aí quando entramos, um irmão me procurou. Ele não tinha entendido totalmente. Um outro irmão disse: pastor, tem 25 pessoas, cada um vai dar R$ 100 só para a gente pagar o telhado que está faltando. Que ele está na comissão de construção. Eu disse: ô irmão,
Desculpa, eu pensei que o senhor tinha entendido o plano de Deus. Ele ficou com um olhão, aí eu expliquei tudo para ele. Ele, mas pastor, nós temos que ter segunda-feira R$7.000. Eu disse, eu sei disso, irmão, e eu não estou preocupado. Porque eu sou um funcionário de Deus. Eu só sou um funcionário dele, você também. Quem é o chefe é ele que cuida, irmão. Ele me olhou, aí depois a gente continuou o culto. E eu fiz um relatório do que a gente tinha feito, agora a gente entrando, e estava tudo muito bom, que a gente agora ia concluir. Quando eu saí, um irmão me procurou, ele disse, olha, eu sou de São Paulo, estou visitando, e gostei muito aqui do trabalho, e deixei uma ajudinha aí. Eu disse, irmão, Deus seja louvado, que Ele continue te abençoando. Você sabe, o irmão deixou um cheque de 7.000. Quero dinheiro de segunda-feira. Chamei todos e disse, essa obra é de Deus. Não é minha nem sua. Não são apelos, ela está dizendo, as pessoas precisam se ligar a Jesus. É isso. E o apelo é injusto. Sabia? Por quê? Tem gente que não tem quase nada e dá mais do que pode, porque o apelo ele começa a entrar na mente das pessoas e elas ficam se sentindo culpadas e tal. Ele é injusto, porque Deus quer que você faça o tudo dentro desse tudo, que pode ser igual a ofertinha da viúva pobre. É só isso, mas era o tudo. Mas não foi movido, ela não foi por um apelo, não foi porque a igreja precisava, ela tinha um relacionamento com Deus. O que nós precisamos é de um relacionamento com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem aqui uma ovelha abençoada, Anderson Prata, minha ovelha ali no Augusto Franco. Era daqui, né? Mas consegui segurar ele por um tempo lá, agora o pastor Samuel trouxe ele para cá de volta. O que eu faço? Ensino a verdadeira mordomia. Nada mais. E ele está ali, que eu nunca fui lá na frente dizer que a gente precisava cumprir alguma fatura, coisa desse tipo. Porque essa obra e tudo que precisa ser feito, ela tem um dono, ela tem um chefe, tem um patrão, tem um superior que chama-se Deus e nós somos seus obreiros. Esse é o ponto. O motivo de ofertar. Que não é quando está passando a salva que você lembra, não. É um plano que você faz com Deus. Um plano. Passei essa mesma mensagem na igreja do Bugio hoje. Eu estava falando para eles. Lá atrás, há muitos anos, há 28 anos atrás, quando eu estava lá no seminário. Cheguei ali, no seminário para fazer teologia, pegando uma carona de madrugada na carroça do Leite do Nadson. E eu disse, Senhor, eu vou te dar 2% todo mês do que entrar. Do mês não, porque estudante é do que vende, né? Do que entrar. E Deus foi me abençoando, me formei, entrei no ministério. Eu disse, Senhor, agora vou aumentar para 5%. E dali para frente, todo o aniversário das minhas filhas, da minha esposa, eu aumento 1 ponto. Claro, já parei, já tem alguns anos de aumentar também, porque eu cheguei num acordo com o Senhor. Então, cheguei a 15%. Aí falei para ele, Senhor, as minhas filhas entraram no ensino médio, faculdade, a despesa aumentou, mas assim, a última vai sair, daqui a 3 anos sai da minha ossada, vai sobrar eu e a mulher. Aí você fica com uma idade, o que é que eu preciso? Eu preciso de um dinheiro para comida, um dinheirinho para comprar um remédio de pressão, porque todo idoso tem que ter um remédio de pressão, e vou aumentar, cada ano vou aumentar, até o dia que eu parar de respirar. Porque é pouco o que eu faço e que possa fazer pelo meu Deus. E estou dizendo para você isso porque é um plano, não é porque eu sou pastor, não. É um plano que eu tenho com Deus. Eu tenho mais anos como adventista do que como pastor. É porque Deus está além de instituição, de pastor, de congregação. Deus é o seu Salvador. Quem era você? Se você não tivesse aceitado Jesus, onde você estaria? E se você deixar de servi-lo, onde você estará daqui a 10 anos? Ele cuida de nós. Dentro daquilo que temos, Ele cuida de cada um de nós.
E vou dizer mais. A gente, muitas vezes, como eu disse, a gente sempre pende para o lado do dinheiro. Na hora que está na dificuldade, aí você pensa, diz uma oferta, e você vai para cá. Sabe por quê? Porque a gente esquece quem foi que deu. E a gente confia no que o homem pode fazer, os recursos do homem. Eu teria muito para vos falar, mas vou encerrar, porque o tempo ali está dizendo para eu encerrar. Um outro tema também importante é como, quando e onde. Deus estabeleceu como, quando e onde na oferta. Isso eu tenho aqui mas a gente vai ficar em um outro seminário que o pastor chamei, a gente vai mostrar como, quando e onde. Está na palavra sagrada. E quando você vai naqueles textos que eram símbolos, Ellen G. White usa esses textos dizendo que Deus hoje quer nos usar de forma prática. Quem é Deus para você? Isso que tem que motivar a sua oferta. Fazer alguma coisa, sair de casa, vir para a igreja. Quem é Deus para você? Quem é você? A imagem e semelhança do Senhor e o mordomo do Senhor? Aí, se é desse jeito, você está no caminho certo. Mas eu quero encerrar orando. Eu quero orar por todos que querem dizer nesta tarde, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou muito. E me ajude a te amar ao ponto de fazer tudo que tiver a meu alcance para que esse evangelho alcance o objetivo de salvar todas as pessoas. Quantos querem que eu ore nessa tarde? Fique de pé, que eu quero orar por você. Ó Deus, Pai de amor e misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que ofertou o seu Filho por nós. Obrigado também porque essa oferta tem um objetivo: nos salvar, nos transformar, nos restaurar, nos tornar novamente a verdadeira imagem e semelhança do Senhor, verdadeiros mordomos do Senhor. Por isso, ó Deus, nessa tarde eu te rogo, abençoe todos que aqui estão e suas famílias, de maneira que cada um, a cada dia, lembre que o Senhor os ama muito e também lembre cada um que são mordomos criados pelo Senhor. E assim, ó Deus, nos ajude na hora que a gente tiver que fazer uma oferta financeira, uma oferta de trabalho, qualquer outra coisa que seja sempre motivado pelo amor que temos pelo Senhor. Ó Deus, nos aceite como teus filhos. Eu te rogo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.